Olá, tudo bom? Hoje nós voltamos a falar desse livro aqui, do David Hawkins, Poder versus Força, da editora Pandora. E aí a gente vai dar continuidade, só que antes, só dar um recadinho bem rápido para vocês, que hoje a gente vai ter, né, uma gravação, terça-feira, vai ao ar hoje ainda, depois na sexta-feira e na quarta-feira a gente não vai falar sobre o livro, mas vai ter um podcast ao vivo, no podcast Donai, às 19 horas, então nessa quarta. O link está no short que eu estou convidando vocês. Eu vou ver se eu coloco aqui também, mas dá uma olhadinha ali que vocês podem acompanhar. Lá eu vou falar um pouquinho sobre o canal, sobre por que ele nasceu, como funcionam as terapias que eu ofereço para vocês e como que tudo se encaixa, né? Em linhas gerais aqui, só para dizer que tanto a hipnoterapia quanto o Quantum Healing são dois passos, né? A hipnoterapia, ela é a reprogramação que a gente se utiliza de algo que está impedindo a gente de ir para frente. Qualquer dor emocional, qualquer trava, qualquer programação que a gente tenha feito de forma divertida, que não seja benéfica para que a gente continue a caminhada, para relacionamentos, para a vida em geral. E aí o Quantum Healing, ele vai um passo além, porque ele começa a ficar um pouquinho mais esotérico e mais interessante. Ele quebra com os limites. Geralmente os hipnoterapeutas, eles fazem o quê? Eles dão, sempre através da regressão, pode ter outras coisas, lógico que tem, porque a reprogramação faz parte da hipnoterapia, mas o que acontece com os hipnoterapeutas é que usualmente eles vão até a idade, quando você é criança, eles não vão para linhas vidas passadas, eles podem ir, a gente está capacitado a tanto, mas poucos hipnoterapeutas trabalham assim, indo para vidas passadas. Eu já gosto de fazer isso também por causa das minhas crenças, das minhas vivências, porque eu tenho lembranças que vieram de forma espontânea quando eu era muito nova, quando eu era criança. Então eu acho que isso me chamou a atenção, né? Sempre chamou a atenção. O Quantum Healing, ele foi então, a Dolores Cannon, ela começou a trabalhar com isso, com a hipnose, como hipnoterapeuta, o marido dela também, né, começou a trabalhar antes dela. Ela se interessou, gostou muito e começou, e ela desenvolveu uma metodologia que é do Quantum Healing, que é a especialização que eu fiz. Então ele vai passos bem além. Ela escreveu muitos livros, é muito interessante todo o trabalho dela, a vida dela, né? Então eu te convido a conhecer um pouquinho mais sobre o canal, a razão pela qual eu fiz tudo isso e estou fazendo, porque eu quero que você possa expandir os teus conhecimentos, a tua mente, abrir a tua mente, ou então alicerçar. Muitas vezes, você para estar aqui, você tem que ressoar com aquilo que eu falo. Então, esse conhecimento, de alguma forma, já está com você, mas você vai relembrar, vai direcionar e vai conseguir colocar ele de uma forma mais equilibrada, mais adequada para aquilo que você busca e fazer com que você tenha efeito prático, bom, né? E a hipnose, ela nada mais é do que uma auto-hipnose. Então, o que a gente faz? A gente conduz da forma mais adequada que a gente possa para que você acesse aquele conhecimento que você tem e te ajude a ressignificar ou dessensibilizar aquilo que não está legal para você. Aí você fala, mas por que funciona? Porque vai no inconsciente, né? Mas aí eu vou explicar tudo isso para você, né, no canal do Donai, no podcast, falando de uma forma mais descontraída, no bate-papo, para que você possa ter essa noção sobre tudo isso que é feito especialmente para você. Se você é uma pessoa que quer co-criar, que já tem essa noção que a responsabilidade da tua vida está nas tuas mãos, e não obstante o que aconteça ao teu redor, porque a gente sabe que a gente está vivendo uma fase muito complicada, mas que você pode mudar isso, né? Aí você fala, mas eu posso mudar o todo, eu posso mudar lá fora? A gente precisa de um número de pessoas para mudar o que está fora, né? Então a gente precisa de uma consciência crítica. Mas toda e qualquer mudança, ela se inicia dentro da gente. E aí, imagina que você cria ilhas de mudança para aquilo que você quer mudar para a tua vida. E tua consciência expandida e com mais amorosidade, com mais compreensão, com alargamento, né? Com o entendimento ampliado, você tem capacidade de contribuir para o todo. Então, não só você vai mudar a sua vida, como você pode ter uma mudança real em todo o cenário, né? Então, é isso que a gente espera. Esse livro, por que ele é fantástico? Eu vou continuar aqui. Eu sei que às vezes a caminhada é um pouco longa, mas eu peço paciência para vocês, porque ele vai trazer os diversos níveis de consciência. E aí, se eu for muito rápido, eu não for degrau por degrau, você vai perder o significado, a importância do que ele viu antes, do que ele escreveu, do que ele trouxe, para que aquilo te trouxesse uma compreensão efetiva, verdadeira, né? Você vai assim, eu só quero os finalmente, eu quero a tabela dele, tabela da consciência, isso, aquilo. Mas
presta atenção porque, como eu já expliquei antes, ele faz um andar em espirais. Ele explica um conceito, depois ele vai lá e coloca mais daquele conceito. Então essa é a razão de eu estar aqui feito papagaio, falando muito para vocês sobre essas diversas obras, né, e tentando ser o mais detalhista possível para que faça sentido. Então vamos lá, que a gente já perdeu bastante tempo, o convite foi feito, mas pelo menos eu consegui, acho que, aclarar um pouquinho que se isso é para você, né, porque você vai ouvir e vai ressoar ou não. Bom, a última coisa aqui que a gente tinha falado é sobre como as pessoas que buscam os mestres, né? Daí ele fala, que eu até falei da questão da humildade, que quando você encontra pessoas que têm uma iluminação, que elas estão no nível muito alto de consciência, elas também estão no nível de amorosidade muito alto. Aí você fala, mas como assim? Tudo ligado? Depende, até um certo nível, a pessoa pode estar muito inteligente, mas ela não tem essa amorosidade, esse campo todo aberto. Quando ela vai ultrapassando, ela vai tendo, isso vai abrir. Então, a evolução também, essa abertura, essa evolução, ela é totalmente, anda junto, né? Não pode ficar uma pessoa extremamente inteligente, ter muito conhecimento, não só conhecimento aqui material, né? Mas um poder até que a gente fala, porque o poder ele vem junto com aquelas correntes de pensamento que vocês vão ver com bastante detalhes. Como que isso vem junto. Então vamos lá, você quer ser um mago, você quer ser uma maga, né? Acho que seria maga mesmo da sua vida, assim como eu sempre busco a evolução e o crescimento, então atento nos detalhes e vamos embora, bora lá. Então você está junto com o mestre iluminado e você se sente muito bem, você sente, você não consegue explicar, às vezes você tem vontade de chorar, você sente uma paz, você sente, eu cheguei no céu, eu cheguei no paraíso. Bom, tudo isso que você está sentindo, ele diz que é um reflexo daquilo que tem em você. Você não consegue reconhecer algo que não tem dentro de você. Por isso que eu digo até a questão de ressoar com aquilo que eu digo. Só fica aqui quem sabe que isso é verdadeiro em algum nível da sua alma. Quem não está pronto para esse conhecimento, descarta, não quer saber. Mas quem está aqui, quem segue o canal, é porque verdadeiramente se identifica. Então, bora lá. O autor ele vai criticar aqui a psicanálise por expor o inconsciente, gerar as mais diversas correntes de psicologia, a impor o seu ponto de vista como meio de tratamento, visões que acabam sendo reducionistas, segundo ele. Aqui, lógico, eu vou fazendo alguns resumos, por isso que eu preciso explicar também para vocês. Porque ele fala que a gente não tem condições de falar o que é o inconsciente, né? Então, quando a gente, cada corrente de pensamento da psicologia foi lá e deu certas definições e construiu uma forma de tratamento, certamente teve que pegar a visão que tinha de algo que é muito difícil compreensão, né? Aqui ele o tempo todo nesse livro ele fala sobre consciência humana, né? Que cada indivíduo teria então a consciência individual teria os seus tentáculos, né? Que se liga à consciência humana como um todo. E o que Jung ou então o que Freud chamava de inconsciente, né, com as devidas diferenças, porque cada um deles pensava de uma forma um pouco diferente, mas é a mesma coisa do que a consciência humana aqui. Mas ele está criticando, então, dizendo que houve uma redução. E daí cada um tratou de um jeito e não conseguiu apreender tudo aquilo. Eu acredito, sim, na sinceridade dele, porque ele atingiu um grau muito alto de compreensão, mas eu continuo gostando de fazer estudos, né, psicanalíticos, gosto mais de Jung, tenho muito mais esse pendor, né, para análise do que para psicanálise, mas de qualquer forma você tem que estudar todas as correntes e um não viria sem o outro, né? A psicanálise ela é anterior. É que Jung também era psicanalista, né? Depois ele foi expulso. Eu gosto daqueles que são os mais rebeldes. Então eu acho que eles trouxeram uma contribuição muito grande. Por que eu gosto muito de Jung? Porque ele também era espiritualista e ele foi a cobaia do próprio experimento. Então, para mim, isso valoriza muito o campo, né? Quando você acaba sendo um exemplo, você se torna aquilo que você vive, tal qual David Hawkins se tornou. Então, acho que é bem importante e são pessoas de muito valor. Sem desconsiderar o trabalho de Freud também, né? Apesar de eu ter minhas diferenças com o pensamento dele, respeito muito porque foi em cima do legado dele, né? Era um homem incrível também.
Mas enfim, eu trouxe aqui a opinião do David Hawkins, que eu acho que não é que desmereça, mas eu acho que ele estava falando assim, ó, chegou um povo e começou a arranhar a superfície de alguma coisa e já acha que pode aplicar aquilo, e daí a gente sabe do que acontece também com relação ao conhecimento ficar engessado. E aí as pessoas começam a estudar aquilo e é difícil para andar, para caminhar e para ter uma abertura maior. Por isso que eu gosto de ver várias correntes, não só porque o conhecimento vai de forma espiralada, como você pode pegar as partes faltantes e fazer uma compreensão mais ampla, né? A gente sempre vai ter um conhecimento relativo quando a gente está aqui na 3D e é feito para ser assim, né? Até quando vocês veem os livros da Dolores Cannon, o trabalho dela, tem aquela Afterlife, será que é? Acho que eu falo melhor para vocês depois, mas ela vai compilar de milhares de pessoas que ela traz, então, que ela faz o tratamento com hipnose e que falam entre vidas, né? Então a pessoa desencarnou e antes dela reencarnar, ela vai trazer o conhecimento que ela tem. Ou então ela está encarnada, mas ela consegue acessar o eu sou, e aí ela consegue ter visões muito mais amplas das coisas do que ela tinha anteriormente. Então, daí se aprende muito, né? Muita coisa. E aí eles falam que, assim, que aí os véus caem, que na hora que você tem isso, você... tem isso não, que você tá, né, nesse eu superior, ou então que a pessoa desencarnou, ela olha para as outras, né? Porque tem o perispírito, você tem enfim, igualzinho, né? Semimaterial, tem os outros corpos, é onde o que você é de fato. E aí você olha para os outros e você vai voltando a memória, né, de vidas anteriores, você consegue enxergar pessoas sem amarras, né? Então você vê, não tem segredos, porque aqui a gente tem, né, tem os segredos que as pessoas escondem, tem as máscaras que elas usam, mas no plano espiritual não tem. Isso é incrível, né? Então ele está falando de coisas que você vai ter acesso quando você não está encarnado aqui, ou se você tiver, mas você está acessando outras realidades, e que quando as pessoas querem conceituar muito e colocar numa caixinha, acaba perdendo, né? Então, em linhas gerais, é isso que ele fala. Falhas que ele elencou nos sistemas de pensamento, então, dando uma complementada nisso. Falha na diferenciação entre o subjetivo e o objetivo, então, é uma das coisas que ele achou. Desrespeito à limitação, então, como que você quer abranger tudo se você está muito limitado olhando para aquilo? Ignorância contra a própria natureza da consciência, incompreensão a respeito da natureza da causalidade. Bom, então ele vai explicar depois no decorrer do livro, eu não vou tentar fazer isso, porque se eu fizer, eu vou me atropelar e vou atropelar vocês por consequência. Então eu quero usar as palavras dele para depois complementar. A sociedade empreende esforços para corrigir os efeitos ao invés da causa. Isso é muito interessante, né? Razão porque a evolução da consciência humana acontece tão lentamente. Então a gente vê tudo o que está acontecendo, né? Imagina que você tem lugares, né, como São Paulo, que chove muito e aí inunda tudo, né? Então tem um verdadeiro caos. E aí, imagina que alguém fosse pensar assim, bom, em vez da gente desentupir os bueiros, da gente pensar como canalizar essa água, porque tudo foi construído ali. Imagina que a cidade vai crescendo de forma desordenada, cresce muito, não se dá conta daquele lixo que é descartado e vai entupir nos bueiros também, né? Não é pensado, né, antes em ter mais verde para poder absorver aquela água pelo solo. Enfim, diversas questões que poderiam ser analisadas e soluções reais que poderiam ser encontradas. Aí vem um doido e fala assim, gente, vamos fazer o seguinte... vamos dar bote para todo mundo, vamos dar bote inflável, assim as pessoas colocam uma mochila nas costas com o bote inflável sempre que sair para a chuva, e aí começou a chover, você está no seu carro, você faz o seguinte, você vai para o teto do carro, você enche o bote, né, e aí você volta para casa de bote, depois vê o que faz com o carro, né, então seria mais ou menos isso, vamos gastar muita grana, mas não é tanto assim, é um pouco mais barato, deu o bote para o povo, e aí não desentupiu os bueiros, não construiu mais área verde, não fez, de repente, os piscinões, sei lá, algo que pudesse solucionar, né? Então, isso que ele fala, que por isso que isso é problemático, né? Como que a gente age. A humanidade está no primeiro degrau da escada, né? Eu não duvido que isso seja verdade, não, porque se a gente para pensar e a gente se depara principalmente com a época atual, o quanto as pessoas só pensam nas próximas eleições, né? Quanto pensam em compra de voto, o quanto pensam em destruir, né, um país. Muitas nações têm agido assim, os seus governantes.
ao invés de fazer algo que possa verdadeiramente beneficiar as pessoas, e isso sem ficar com essa questão eleitoreira, né? E várias outras situações, né? Pessoas que vão se locupletar de forma indevida, ou então aqueles que falam o que lhes interessa, né? Que estão em outros ramos, em outras atividades, como por exemplo atividade artística, e vão propagar um monte de coisa, um monte de situação, um monte de fala que é narrativa, que é contrária à verdade. Então tem de tudo, né? A gente não precisa ir muito longe para poder encontrar certas verdades. E isso demonstra o egoísmo, né? O grau de egoísmo, o grau de visão pequena, indo, né, nos efeitos e não na causa, governando só para parte da população e não para toda a população. E assim vai. Bom, é minha crítica que isso é atemporal. Felizmente, às vezes a gente tem algum governante que aparece, mas o sistema parece que não perdoa muito isso. Vamos ver se a gente consegue evoluir, né, e ter um pensamento que seja mais para todos, né? Que a gente consiga entender que a gente não está desligado um do outro, mas que a gente tem essa ligação genuína, né, entre nós todos. Aqui, as verdadeiras respostas sempre têm a marca da simplicidade. Olha que legal isso aqui. A lei básica do universo é a economia. O universo não desperdiça um único quark. Tudo serve a um propósito e se encaixa num equilíbrio. Não há eventos estranhos. Então, diz que quando a gente acha que os eventos são estranhos, é porque a gente não identificou as causas, né? Por que eles ocorreram. Então, mas não significa que haja eventos estranhos. Existe uma ordem, é o que eu falo, né? Cosmos pensado. Isso aqui não é caos, isso aqui é cosmos pensado. E tá tudo interligado e tem uma teia, né? Então, assim, interligações diversas, milhares, e que a gente não percebe o que proporciona, o que provoca aquelas coisas, porque a nossa visão acaba sendo bastante limitada. Aí ele fala, é necessário identificar as condições que fundamentam as causas ostensivas. Essas condições só existem na cabeça do homem. Não existem causas reais no mundo observável. Tá ficando complicado, né? Mas vamos ver, porque é bem isso aqui que eu preciso ler para poder explicar, porque é complexo mesmo. 2 tipos de visões, pessimista ou otimista e desejosa, utópica, com relação ao futuro. Então aqui ele vai falar dessas visões. A sociedade precisa de visionários de meios, e não sonhadores de fins. Uma vez que temos os meios, os fins se revelarão. Aí, o que ele fala aqui, né? Que as pessoas, ele está explicando no livro, que normalmente o que elas fazem, que elas costumam fazer, é falar assim, ai, nossa, esperando... Ele não fala esperando um salvador, mas ele dá a entender isso, né? Que você está esperando uma solução que vem de fora. Nossa, tomara que o ano... Tipo, a gente teve a virada de ano há pouco tempo, né? Nossa, tomara que esse ano seja o melhor, vai ser, vou rezar para que ele seja muito bonito, para que as coisas entrem nos eixos. Então a gente fica num wishful thinking, né? A gente fica assim num desejo de que algo mágico vai tocar todas as coisas e a gente vai viver no paraíso. A gente sabe que muitas coisas não dependem de nós, então é importante que a gente reze sim e mande uma energia boa, né? Que a gente faça, plasme no plano, né? Num outro plano para que venha aqui, para que as coisas aconteçam aqui. Mas é importante que a gente construa a mudança dentro da gente, para que a gente seja, antes de toda e qualquer coisa, a mudança que a gente quer ver no mundo. Até porque se você só quer construir algo e a sua mente ela é contrária àquilo que você quer construir, as suas ideias, a sua vibração, então você nunca vai conseguir plasmar nada, né? Não existe incoerência que se sustente no mundo. E aí quando você fala, ai Carla, mas eu vejo tanta gente ruim que consegue fazer diversas coisas que parecem que são contrárias, mas é porque daí a pessoa está fazendo uma forçação de barra, ela está usando da corrupção, ela está usando da maldade, da malandragem, diversas coisas. E aquilo, a manipulação, né, por exemplo, não se sustenta, porque ela não fala o coração de todas as pessoas. Ela está empurrando, usando da mentira, de artifício, diversas coisas que não vão fazer com que essa situação criada se sustente. Né? Então, subiu muito alto, mas o tombo vai ser muito grande. É melhor que você vá devagar, mas que você verdadeiramente caminhe de uma forma que você está crescendo junto com aquilo que você conquista. Porque você vai estar sendo reflexo daquilo que você está plantando. Né? Isso é bem importante que a gente faça. Aí ele diz aquilo que eu disse um pouquinho antes. As escolhas sociais são resultado da conveniência, falácia, estatística, sentimento,
pressão política e midiática ou preconceito pessoal, interesses financeiros. Decisões que afetam a todos e garantem a falha, péssimo, né? Como mais tributos, regulações, etc. Então é exatamente isso, tipo, enquanto as pessoas estão num grau de egoísmo muito grande e elas estão pensando só nelas mesmas, então a gente vai continuar com um caos, né, aparente. Aí você fala, mas não é caos porque é destruição. Mas existe uma causa. A causa é a compreensão das pessoas, a falta de compreensão e os atos que eles são correlatos. Então, não há mal nenhum em você oferecer um serviço, conhecimento, produto, né? Você colocar no comércio, seja lá o que for. A questão é integridade. Você oferece aquilo que você acredita, você trabalha com aquilo que você acha, você julga importante, ou você, de repente, está vendendo algo que você sabe que vai deixar a pessoa na mão, que vai fazer com que ela caia ali, tem um tombo horroroso lá na frente, né? Você comeria aquela comida que você vende? Você daria para os seus filhos aquela comida que você está comendo? Você faria para você o tratamento que você oferece? Você entendeu? Então, eu acho que tudo isso é a integridade que a gente busca. A tomada de decisão, a nossa mente age muito mais... Gente, agora vem o pulo do gato, hein? A nossa mente age muito mais rápido do que reconhecemos. A noção de que as nossas ações são baseadas em decisões pensadas é uma grande ilusão. A mente faz escolhas baseadas em milhões de partes de dados e nas suas correlações e projeções, muito além da compreensão do consciente. Isso é uma função global dominada pelos padrões, calma que eu vou explicar, tá? De energia, que a ciência da dinâmica não linear chama de atratores. Fala, Carla, deu um bug. Deu um bug no sistema, então por isso que eu tô aqui para explicar. Porque assim, ó, o que ele fala? Uma coisa que eu sempre disse também, aliás, não com a profundidade dele, mas sempre disse. As decisões que a gente toma, elas não são racionais. A gente usa a razão depois para justificar a tomada de decisão anterior. Quantos de vocês, né, 100%, né? Porque não é um ou outro. Então, assim, a gente toma as decisões pelas emoções. E aí depois vocês vão estar, como eu, buscando as justificativas para poder se encaixar naquelas emoções que fizeram essa tomada de decisão. Aí você fala, nossa senhora, eu não vou poder mostrar, não sei para quê, não vou poder mostrar para as pessoas isso aí, porque parece muito verdade, parece que complica um pouco minha vida. Então é mais ou menos isso. Mas o outro também faz isso, você faz isso, todo mundo faz isso. Isso não é ruim. A questão, e aí, ó, agora é que vem o pulo do cat, né? O jump do cat, né? É uma função global dominada pelos padrões de energia, que a ciência dinâmica não linear chama de atratores. Você acha que faz as coisas sozinho. Eu acho que eu faço as coisas sozinha. Mas essa não é a realidade. Então, pensa numa coisa que Chico Xavier disse lá atrás. Ó, quando a gente tem um conhecimento, o conhecimento se liga com outro. Eu não sei se foi nos campos da mediunidade, eu não lembro qual o livro dele que ele fala sobre correntes de pensamento. Então, essas correntes de pensamento, elas funcionam pelas vibrações ali, o tipo padrão de pensamento, né? Então não é uma ideia pura e simples, mas aonde está numa frequência vibratória aquele pensamento que você tem, aqueles vários pensamentos, diversos pensamentos que você tem, eles estão numa faixa vibratória. Então imagina que você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim. Aí vamos supor que no 5 aqui tem uma vibração, né? Uma faixa vibratória. Então, os seus pensamentos, normalmente, eles estão na escala 5, usualmente eles estão ali. Então, isso é só um exemplo, tá? E ele então, os níveis de consciência, que também estão em certas escalas, que a gente vai ver com mais detalhes lá na frente, eles estão, cada qual, né, desses níveis, eles estão classificados por números ali, tipo 100, 200, 300, 400, 500, 600, né? E aí, cada um deles, cada nível de consciência, então, ele vai estar nessa frequência, né? Numa faixa de vibração. E aí é o que ele chama de atratores, porque nessa faixa de vibração que eu estou, eu costumo ter uma visão da vida, eu costumo ter certos tipos de pensamentos, emoções. Então, são as pessoas que têm afinidade comigo, vão me entender muito bem. Por quê? Porque as decisões que eu tomo, não é que eu tome sozinha, mas eu tomo de acordo com essas forças atratoras, de acordo com essas correntes de pensamento, né? Elas até me ajudam a tomar decisões,
porque existe toda uma dinâmica, existe toda uma construção. Quando ele fala da ciência da dinâmica não linear, é que ela estuda esses padrões. Então, esses padrões, depois a gente vai explicar melhor também, né? E não é quando é ela, acho que não sei se falei ela ou ele, mas é ele. Esses padrões, então, que eu vibro, que eu alimento, aonde eu me encontro e o tipo de pensamento que eu formulo, de acordo com outros iguais, parecidos, é o tipo de decisões que eu tenho. Olha como é interessante, como é mais fácil você conhecer. Quando você começa a entender como você funciona e as pessoas ao redor funcionam, você começa a entender qual nível você está, qual nível os outros estão. Não é para ser melhor ou pior do que ninguém, mas é uma possibilidade de enxergar aonde você pode, o que você pode alcançar, o que você pode fazer, quais são os poderes que são respectivos a cada nível de consciência. O peso relativo e o mérito instituídos a certos dados são determinados por um padrão atrator predominante que opera no indivíduo ou em um grupo coletivo de mentes. Então foi isso que eu acabei de dizer, aqui acho que está meio confuso aí que está escrito, mas foi isso. Esses padrões podem ser identificados, descritos e calibrados. Então é isso que eu estou te falando. Você vai descobrir aonde você está e aonde as outras pessoas que te cercam também estão. A partir dessa informação surge uma compreensão totalmente nova sobre o comportamento humano, a história e o potencial destino da humanidade. Então, olha que legal, você tem um mapa, você tem uma rota, você sabe onde cada um está, você sabe onde a média da sociedade está, a média da tua família, por exemplo, então você sabe aonde cada grupo vai e aonde a gente vai como um todo, né? O homem consegue erguer-se por seus próprios esforços? Sim. Tudo que ele tem que fazer é aumentar a sua vivacidade e então subirá para um estado superior. A força não consegue alcançar essa façanha. O poder não só pode, como faz isso constantemente, né? Então, quando você começa a cuidar da tua mente, das tuas emoções, imagina que seja pela meditação, que você limpa esse... você tem um ego que ele vai produzir ideias sem parar. Ele tem um vício em pensar como um cavalo bravo, né? E aí, com isso, disparam emoções o tempo todo e você está sempre na superfície olhando para fora. Quando você consegue interiorizar e dar um descanso para a tua mente de tanta informação que vem e você escolhe o que você quer colocar para dentro e não com tanta constância como nesse bombardeio e vício que a gente acaba tendo dos shorts, dos vídeos curtos, ou então, porque vídeos longos você tem que sentar para ver, né? Não é tão simples assim, que você pode escolher aquilo que você acha que vai ser importante para você e se informar ou se formar de acordo com a informação que você deseja, que está disponível, que você vê que é de qualidade. Mas não ter o vício de não sair das redes sociais e ficar com aquela coisa que te gera dopamina muito rápido, que são os vídeos curtos. Porque quando você faz isso sem parar, você vai estar ficando cada vez mais dependente e a sua mente fica nesse cavalo bravo, não só por si, mas pelo que está ali tendo de entrada. Então você não tem um respiro para sua mente. Quando você vai estar ali cultivando o silêncio, seja pela meditação ou por uma atividade como desenho e pintura, pintando um quadro, desenhando, fazendo alguma coisa onde você está entregue para aquilo, sem deixar a sua atenção presa a nada, senão aquela atividade pura e simples, você está fazendo essa higiene mental. Quanto mais você aprende a fazer isso, é importante que você cultive esse estado, porque daí você presta atenção quando tem que prestar e quando você não tem, você fica em silêncio. Assim você está fazendo essa ligação do alto com você ficar mais forte, né? Faça sempre uma oração antes, lembre-se, né, de se ligar com o plano superior. E aí, o que acontece? Quando você faz isso, né, com constância, e você cultiva bons estados, porque o estado da alma é bem-aventurança, né? Você tem mais facilidade de ter esse estado bom. E aí você, estando melhor, você vai elevar teu nível de consciência. Aí você fala, eu elevei um pouquinho uma hora, mas depois caiu. Então a questão toda é você sempre ter esse costume de você se elevar várias vezes para que você consiga, enfim, ter essa média, né? E não ser algo forçado, mas que seja usual, que seja do teu estado, da tua frequência vibratória, né? Aquilo que você pode medir. Que mais? O homem pensa que vive pelas forças... Isso aqui, gente, ó, eu negritei. Acho que vai ser a última coisa que eu vou falar nesse vídeo para vocês, mas porque é bem importante.
Então, presta atenção, depois eu explico. O homem pensa que vive pelas forças que controla, mas, na verdade, é controlado pelo poder de fontes não reveladas. Eu vou ter que explicar cada frase aqui. Então, ele pensa que ele vive pelas forças que controla, porque a gente está tentando controlar tudo o tempo inteiro, né? E aí, o que a gente não sabe é que a gente é controlado pelas fontes não reveladas, poder esse que ele não tem controle, né? Então, porque essas fontes não reveladas são esses atratores que ele chama, ou são esses padrões que estão dentro da nossa frequência, que são mais fortes do que nós para a tomada de decisões que a gente faz, que a gente toma decisões de acordo com esse padrão que a gente se encontra. Visto que o poder é passivo, ele acontece sem ser visto e sem levantar suspeita. Então, esse poder, quando a gente acha que está controlando, a gente está sendo controlado pelo nível de consciência alcançado, pelos degraus que a gente subiu até aquele momento. Então, se eu faço corpo mole e fico lá embaixo, eu não tenho muito poder de decisão, senão aquilo que me é aparente, que eu enxergo. Se eu enxergasse de forma muito mais ampla, minhas decisões seriam muito maiores e melhores. Mas eu vou ser atraída nessas forças atratoras por esse nível de consciência que eu estou, por essas decisões que pairam dentro dessas possibilidades. O homem está imobilizado em sua condição presente pelo seu alinhamento com energias de campos atratores poderosíssimos, que ele mesmo inconscientemente coloca em movimento. Ou seja, se eu tenho mania de ficar falando mal dos outros, ficar falando mal de tudo, vibrando na tristeza, na maledicência, meu nível de consciência fica muito lá embaixo. Então, Nossa Senhora, o poder que paira, né, o tipo de conduta aqui, o tipo de decisão, o tipo de escolha e tudo, tá muito baixinho também, então eu não saio daqui. Aí você fala, Carla, mas então você tá julgando? Não tô julgando nada não, né? Quem nunca, né? Quem nunca cai? A gente cai diversas vezes, até porque o mundo é cheio de armadilha. Então a gente, quantas vezes não tá reclamando, sofrendo? É até importante que a gente sinta a dor, mas quando a gente for reclamar, a gente reclama um pouquinho e se volta ali pra gente, assim, volta, né, e recupera e fala, opa, peraí, eu tô reclamando porque tem um obstáculo, mas eu preciso sair dele. Então, deixa eu me acalmar minha mente, pensar positivo, mas não é pensar positivo, não é resolver o problema, e não adianta ser avestruz e colocar a cabeça embaixo da areia, mas deixa eu ver quais são as minhas opções e vou ter tranquilidade. Tendo tranquilidade, suba um pouquinho de patamar, consigo enxergar mais. Você está no alto da montanha, a sua visão é muito melhor. Você tem muito mais possibilidade de reação do que quem está aqui embaixo e não está tendo a visão de nada, né? Então eu vou ampliando. Quanto mais eu amplio, imagina que você está subindo uma montanha, né? E aí, quanto mais você vai subindo, mais sua visão vai aumentando. Então, aí eu tenho mais poder de escolha para ver lá embaixo e entender quando eu desço qual o caminho que eu tenho que fazer, né? O indivíduo perambula no enigma sem fim, até que dá um salto de consciência. Olha que legal isso aqui. Uma marca de expansão súbita de contexto e compreensão é uma experiência interna de alívio, alegria e admiração. Os fatos são acumulados sem esforço, mas a verdade revela-se sem esforço. Então, o que ele está falando aqui, ó, que é um enigma que a gente está vivendo, diversas coisas que a gente vive, que a gente não sabe como resolver, mas por um trabalho que você faz nesse da interiorização, do aprendizado, de todas as coisas, então um belo dia, com todas as situações que você se defronta e quando você aprende a lidar com elas, um belo dia você fala eureka, né? Então são os famosos saltos de consciência que você dá. E é isso. Bom, o livro traz as condições necessárias para tal revelação. Então olha que legal, né? Então a gente está tentando fugir de um problema, não para e pensa que você vai obter as respostas de uma forma tão simples e rápida. Elas são rápidas até, mas você tem que andar lentamente para que mais rapidamente a resposta te encontre. Ai, Carla, mas que dureza. É a disciplina, gente, é a disciplina de fazer o teu trabalho, de se informar, de ter mais conhecimento, de poder vestir esse conhecimento, fazer a prática que lhe cabe também, que são essas fases de silêncio, para que você então tenha condições de dar saltos e ter as respostas que busca. É isso, por hoje é só. Eu desejo uma ótima terça-feira para vocês e a gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Ó, um beijo e não esquece que o próximo encontro nosso vai ser quarta-feira, mas vai ser no podcast, no link que tem aqui embaixo, tá bom? Vai ser ao vivo, acompanha lá ou então vê depois, às 19 horas da quarta. Beijo, beijo, fui!